Senhor seja glorificado. Nós estamos aqui para mais uma noite no nosso Gruta. Eu gostaria que nós pudéssemos estar orando, e aqueles irmãos que não chegaram ainda e for chegando no nosso chat, vai entrando e a gente vai dando início então ao Gruta desta noite. Gostaria que vocês estivessem bem atentos para a gente poder estudar e desfrutar um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos buscar a presença do nosso Deus? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite, quero te louvar, quero te bendizer, quero te exaltar, quero pedir a ti, Deus, que o Senhor possa mudar, Deus, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa estar sondando o nosso interior, que teu Espírito Santo possa estar repreendendo toda a obra do maligno, toda a estratégia do diabo, toda invenção, Senhor, maligna, obra de Satanás que vem se levantando, Deus, contra a tua igreja. A tua palavra diz que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Assim é a autoridade da igreja, e contra toda ação, Senhor, que se levanta no meio da igreja e às vezes contra a igreja, Senhor, nós repreendemos agora. Pedimos a Ti que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos fortalecendo, dando da Tua graça, dando do Teu poder, dando da Tua sabedoria, e que Teu Espírito Santo possa estar, Deus, iluminando, Deus, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, boa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado. Vou cortar o vídeo que eu já comecei a gravar lá pro pessoal do YouTube. Mais uma vez eu quero deixar claro que o nosso objetivo não é monetizar, mas é edificar, né? Nós não temos nenhuma intenção de ficar criando uma grande comunidade no YouTube de seguidores ou coisa desse tipo. Nosso objetivo é transmitir a palavra de Deus com simplicidade e transmitir essa palavra para aqueles que estão sendo treinados. Se houver por acaso alguma pessoa que não faça parte da nossa comunidade aqui no Japão ou no Brasil ou qualquer outro lugar, se sinta à vontade para participar, para poder ser edificado como cristão, tá? Agora, se entrar alguém por acaso só para bagunçar, por favor, procure outro lugar, né, para fazer isso, né? Então a gente pede sempre que haja esse respeito. Amém? Como fica uma coisa pública, a gente não sabe até onde isso vai chegar, mas que as pessoas possam entender isso aí em nome de Jesus. Vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouco sobre definir modelo de identidade. Vamos definir um modelo de identidade. Por que é importante falar disso? Como que eu posso começar? Vamos lá. Vamos começar pensando quantos modelos de identidade, quantas pessoas você tentou se parecer. Com quantas pessoas? Quantas pessoas foram seu modelo durante sua vida? Você consegue pensar? Com quantas pessoas você tentou se parecer? Quantas pessoas você achou que era legal? Era um modelo bacana de viver ou de parecer? Aquela tia, aquele tio, aquele primo, aquele ator, aquela atriz, aquela personalidade. Quantas pessoas à sua volta você olhou e você falou, poxa, aquela pessoa tem uma coisa que eu gostaria de ter? Você consegue alistar aí mais ou menos? Não precisa falar, tá? Eu só quero que você faça uma lista pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para os amados irmãos que estão me ouvindo e para aqueles que estão aqui no chat. Quem conseguiu já visualizar assim numa pergunta rápida 5 pessoas mais ou menos? Levanta a mão. Não conseguiu visualizar? 10 pessoas. Não conseguiu visualizar? Nenhuma pessoa. Não conseguiu visualizar? Conseguiu visualizar? Muito bem. Isso acontece, tá? Acontece porque é o seguinte, às vezes a gente não tem a percepção daquilo que nós estamos buscando ou os modelos que estão nos influenciando. Mas
provavelmente, mesmo aqueles que não encontrou nenhum nome, provavelmente 99,9% buscou um modelo para se parecer. Não tem jeito. Mesmo quem não teve percepção e não olhou, não consegue identificar aqueles que são modelos para a sua vida, provavelmente teve um modelo para a sua vida. Até porque a mente do ser humano ela foi confeccionada, e toda mente ela é igual, tá? Toda mente ela é igual. Não tem nenhuma mente diferente da outra, com algumas exceções, algumas exceções de neurotransmissores ou de algum problema ou de outro problema, mas todas as mentes elas foram confeccionadas do mesmo material e todas as mentes elas são dotadas de neurônios espelhos, com exceção daqueles que têm autismo, né? Os portadores de autismo são aqueles que têm menos neurônios espelhos. Isso faz com que eles tenham dificuldade de empatia, isso faz com que eles tenham dificuldade de socialização, isso faz com que eles tenham dificuldade de ter essa vida estruturada nesse sentido como uma pessoa que é considerada normal. Certo? Vamos lá? Dito isso, vamos pensar no seguinte. Agora vamos mudar então a pergunta. Você sabe precisar mais ou menos quantas pessoas te influenciaram para você chegar até aqui? Você está entendendo? Quantas pessoas te influenciaram positivamente e negativamente? Você está entendendo? Está conseguindo perceber? Todas essas pessoas que te influenciaram, de alguma maneira, elas se transformaram, as que te influenciaram positivamente se transformaram num modelo para você, mesmo que você não tenha percebido. E aquelas que te influenciaram negativamente pode ter te transformado em uma pessoa aprisionada. Vamos tentar entender isso. O que acontece com a nossa mente? A nossa mente ela é preguiçosa. Preguiçosa. Gente, vamos lá. A nossa mente é preguiçosa. Quem é o maior trabalhador daqui da live? Levanta a mão. Quem é o cara que trabalha, levanta às 5 da manhã aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver os trabalhadores. Levi, Edson, Tinem. Ô, seu Toyoki, o senhor me envergonhou. Eu pensei que o senhor levantava junto com essa galera. Não, eu não vou falar dos outros não. Bom, vamos lá. Quem aqui trabalha uma jornada de 10 horas de trabalho? Levi, Tinem tá mais ou menos, Edson dá 12 horas praticamente, né? Dia sim, dia não. Deixa eu falar uma surpresa para vocês. Mesmo vocês são preguiçosos. Desculpe eu dizer isso, mas é o fato que nós temos na nossa vida. Por mais que a gente trabalhe, a nossa mente ela é preguiçosa. Ela não gosta de trabalho. E quando se fala de definir modelo, ela sabe que ela precisa definir os melhores modelos, mas ela tem preguiça de fazer. Quer ver um exemplo claro? Quem faz compra na sua casa? É você que faz? Deixa eu ver se é você aqui. Adriana, Vanessa, Levi vai levar a Dani, né? O Levi vai. E o Tinem vai levar as crianças. Vamos lá. Tá no mesmo time. Veja bem. Você já notou que toda vez que você vai no mercado, você vai no mesmo mercado? Tá bom, Adriana não vai no mesmo mercado, mas compra os mesmos produtos? Você já notou? Você já parou para pensar por que você faz isso? Você compra os mesmos produtos? Às vezes o mesmo café, e quando você não acha, você fala, eu queria aquele. Ou então o mesmo sabão em pó, ou o mesmo detergente. Você já parou para pensar? Você procura os mesmos produtos? Por que a gente faz isso?
Porque a gente tem preguiça de ver algo diferente. De somar a conta que vai ser, se vai estar mais caro, se vai estar mais barato, o custo-benefício. A gente tem dificuldade de fazer isso de forma rápida. Você está entendendo? Então a gente se acostuma, se acomoda, se encaixa numa estrutura de vida. É natural da nossa mente. Naturalmente nós fazemos isso. De uma certa maneira, é por causa de uma autoproteção. É uma autoproteção. Mas essa autoproteção ela pode trazer um problema para a gente. Porque, veja bem, a sua vida está tão encaixada que você não vai querer desencaixar ela. De maneira alguma. Isso vai trazer um incômodo para você. Você está entendendo? Então você encontrou um modelo de vida. Você encontrou uma direção de vida. Você encontrou uma estrutura de vida que você não vai querer mexer. De forma alguma. Mas o nosso mestre vai querer mexer. Não vai ter jeito. Por que ele vai querer mexer? Porque ele não tem preguiça. Na verdade, ele fala em Provérbios que a preguiça tem a sanguessuga tem duas filhas, me dá, né? E o paralelo da preguiça é a sanguessuga, aquela que está só comendo, só bebendo, só absorvendo as coisas de Deus, mas não está trabalhando em cima daquilo que está comendo, que está recebendo, que está absorvendo de Deus e não está transformando isso em resultado para o reino de Deus. Irmãos, quem não está pronto para ser cobrado não está pronto para seguir a Jesus Cristo, porque existe uma cobrança intensa no Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a verdade. Jesus Cristo já ensinou os discípulos desde o começo. Os discípulos já foram ensinados desde o começo que quem entrava nesse caminho, entrava num caminho de uma porta apertada, de um caminho estreito. E que no final seria para a vida. Mas a cobrança há no Evangelho. Eu não posso, veja bem, presta atenção, eu não posso obrigar você a fazer nada. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Você não está aqui porque eu te obriguei. Você não está aqui porque eu te mandei. Você está aqui porque você quer. Certo? Você está aqui porque você decidiu estar aqui. Mas o fato de você estar aqui porque você decidiu estar aqui não dá o direito de você fazer qualquer coisa. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente distintas. Porque uma vez que você decidiu estar aqui, você precisa se colocar nessa posição e na posição que você decidiu estar. Imagina, eu não fui obrigado a ser pastor. Eu não fui obrigado a ser líder. Mas uma vez que eu decidi ser líder, eu tenho que fazer a função de um líder. Certo? Eu tenho que fazer aquilo que um líder foi chamado para fazer. Então, veja bem, quando a gente entra na vida cristã, nós ganhamos um seto que é a nova vida. E Paulo fala que esse seto já é o seto do aperfeiçoado. Não é um seto em aperfeiçoamento. Aí você vai falar assim, como assim, pastor? Abra comigo em Filipenses capítulo 3, 17. Quantos abriram? Filipenses 3,17. Vamos ler desde o verso 15. Até o verso... Até o verso de número 21. Levi, você poderia ler pra gente? 15 ao 21, né? Isso. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Veja bem, o que Paulo começa a dizer? No verso de número 15, ele usa a expressão perfeitos ou aqueles que alcançaram a maturidade. Queridos, quando Paulo está falando isso, ele está falando da seguinte maneira: todos aqueles que alcançaram a nova vida, que é perfeita em si, apesar de ainda não estar plenamente sendo vivida em nós, mas o plano de Deus é perfeito, e a maturidade de Deus é perfeita. Você pode repetir comigo? O plano de Deus é perfeito? O plano de Deus é perfeito para a minha vida e para a sua vida. E você precisa gravar isso. Apesar dos nossos erros e das nossas falhas, o plano de Deus é perfeito. Então, quando ele te deu esse revestimento de uma nova vida, ele te deu um plano perfeito. Ele não te deu um plano inacabado. Ele não te deu um plano por acabar. Ele te deu um plano perfeito. Ele sabe o pensamento que tem acerca de você, ele sabe o pensamento que tem acerca da sua casa, ele sabe o pensamento que tem acerca que precisa mudar, o que precisa ser transformado. O plano dele é perfeito. Aí ele fala o seguinte: tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que precisa acontecer? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: se vocês pensam de alguma maneira diferente a que eu penso, Deus vai te esclarecer. Se você tem o plano perfeito de Deus, se você foi iluminado para a maturidade, se você vive a maturidade e a perfeição do plano de Deus, você será iluminado para aquilo que Paulo está dizendo. Então não adianta a gente gastar saliva com quem não foi iluminado sobre essas questões. Não adianta. O que a gente tem que falar com quem não foi iluminado? E aí, quando eu falo de conversão mesmo, a gente tem que falar do amor de Deus, a gente tem que falar de Jesus Cristo morto na cruz, a gente tem que falar do plano da redenção, mas não adianta pôr na cabeça de quem não foi iluminado sobre dízimo, sobre oferta, sobre responsabilidade cristã, sobre dever cristão, porque a pessoa não sabe nem de Jesus. Então, nem nós, que às vezes somos líderes da igreja, não entendemos essas coisas. Imagina quem está chegando ou imagina quem está começando a caminhada. Agora, aqueles que já estão mais velhinho, mais vovozinho na fé aí, já tem que estar de cor e sarteado esse degrau aí da maturidade. Nós temos um plano perfeito e nós precisamos ser iluminados pelo Espírito de Deus. Aí Paulo continua dizendo no verso de número 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquilo que nós já alcançamos no Senhor, nós andemos de acordo com isso. Por quê? Porque ainda tem por alcançar. O plano de Deus é perfeito. Diga mais uma vez: o plano de Deus é perfeito. Ele não é imperfeito. E você já alcançou muita coisa. Você não pode perder essa ideia do que você já alcançou. Você já alcançou muita coisa. Então continue andando pelo que você já alcançou. Aí Paulo vai colocar a chave de entendimento que nós precisamos ter. Irmãos, em outra versão está escrito: caros irmãos, pessoas estimadas por mim, sede meus imitadores. Paulo está repetindo a mesma frase que ele falou em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós já refletimos muito sobre essa questão de ser de meus imitadores como eu sou de Cristo.
Meus amados, deixa eu falar uma coisa para você. A sua mente, ela foi travada de uma maneira, que ela, às vezes, ela se torna improdutiva. E eu escutei uma frase semana do seguinte tom: quem é menino não sabe de maturidade. Maturidade não. Quem é menino não sabe de prosperidade. Prosperidade é coisa para adulto e não para menino. Você está entendendo? A nossa mente, ela foi totalmente travada. Ela foi totalmente treinada. Ela foi totalmente doutrinada para que a gente não desempenhe aquilo que Deus planejou para a gente. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, de modelo. Nós precisamos definir os nossos modelos. E aí entra a parte mais difícil do treinamento. A parte mais difícil do treinamento não é o que eu falo para você, mas é a conclusão que você vai fazer acerca de você mesmo. Você está entendendo? Essa é a parte mais difícil do treinamento. A parte mais difícil do treinamento não é o que eu falo de você, o que eu falo para você, porque às vezes o que eu falo para você entra aqui, sai por ali, deixa por isso, o pastor está estressado, coisa desse tipo, ele não está legal, ele tá cheio de correria e nem leva muito a sério. Mas quando você fala para você aquilo que você está vivendo, essa é a parte mais difícil. Eu só estou aqui tentando dar chaves para você abrir essas portas e você fazer a sua própria análise na sua vida. Você está entendendo? Você precisa fazer a sua própria análise. Quer ver uma coisa como que a gente foi travado? A gente foi pego assim e foi impedido de fazer as coisas. A gente foi impedido em várias áreas da nossa vida. A questão de confiança pessoal. Quantos tímidos aqui a gente tem aqui? Deixa eu ver. Quantos tímidos? Quem é tímido? Quem acha que é tímido? Aí. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você que é tímido. A maioria dos que são tímidos não tem problema com o público ou com falar com as pessoas. Tem problema do que as pessoas vão pensar. A maioria tem necessidade de aprovação dos outros. Você está entendendo? E por quê? Porque a reprovação do ambiente da vida dela foi grande, ou dele foi grande. Fica quieto, menino. Não é hora de você falar. Quem aqui cresceu com o pai e com a mãe falando assim: isso aqui não é conversa de criança. Vai pro quarto. A pergunta mais besta. Só não te dou outra que nem o seu Madruga. Você está entendendo? Isso vai inibindo a criatividade e vai travando o processo de exposição da pessoa. Você está compreendendo? Outra coisa que foi colocada na tua mente. Olha, quando eu fazia evangelismo e eu perguntava a seguinte pergunta: você crê na Bíblia? A pessoa falava assim: eu creio. Aí eu perguntava assim: você crê que se você morrer hoje você vai encontrar com Jesus? Sim, eu creio. Porque ninguém quer ir para o inferno. Se eu falar assim: se você crê que você vai encontrar com o diabo, ela vai falar assim: não, eu não creio. Mas fala assim: você crê que você vai encontrar com Jesus? Sim, eu creio. Você crê que vai morar no céu? Sim, eu creio. Aí a pergunta que eu fazia era o seguinte: se Jesus perguntasse para você por que eu devo deixar você entrar no céu, você sabe qual que é a resposta que deveria ser dada? Pergunta para você. Por que Jesus deveria deixar você entrar no céu? Todo mundo está indo para o céu. Até o diabo está nessa fila, não está não? Na hora que chegar na vez dele, vai falar: me descobriram aqui, eu estava bem atrás dos crentes aqui, quietinho.
Eu ia entrar de boa. Sabe qual que era a resposta? A maioria das respostas? Sabe qual que era? Eu não roubo, eu não mato, não faço mal para ninguém. Sabia disso? E esse tipo de pensamento foi colocado em você. Você está satisfeito com não roubar, não matar e não fazer nenhum tipo de mal para os outros e acha que isso é suficiente para Deus. Você está entendendo? E você acha que esse é o crivo de Deus. Olha, eu não roubo, eu não mato, já faço o suficiente, eu não faço nada. E é justamente aí que entra a nossa mentalidade viciada numa estrutura montada por nós mesmos para benefício nem teu é. Nem é para benefício teu. Porque isso acaba te atrapalhando lá na frente. Você está entendendo? Então isso foi informação. E quando que isso foi criado? Olha, filho, você só não deve roubar. Você só não deve matar. Pai e mãe errou? Não, pai e mãe queriam o melhor. Pai e mãe não quer filho bandido, mas não mostrou que era além disso. Olha, só não faça coisa errada. O resto tudo vai. Quem aqui já ouviu essa frase? Olha, só não faça coisa errada. Olha, o resto tudo vai. Não faça coisa errada, mas lute. Não faça coisa errada, mas trabalhe. Não faça coisa errada, mas multiplique. Não faça coisa errada, mas plante bastante. Não faça coisa errada, mas invista. Não faça coisa errada, mas continue crescendo. Nunca pare de crescer. Você está entendendo? Então, a nossa mente, ela foi totalmente travada e às vezes a gente não tem condições de ouvir a verdade que Deus tem pra gente mesmo. Porque a gente está totalmente travado nessa dificuldade. Então, o convite que eu faço para você, querido líder de corda, querido ouvinte, querido estudante da Bíblia, é não dispense a autoanálise. É necessário você filtrar quais os modelos vocês estão seguindo. Quais são as suas verdadeiras referências e ambições? Quais são os objetivos da sua vida? Porque você precisa responder isso para você. É você que precisa responder. É você que precisa colocar na ponta do lápis isso. Se você perguntar para mim, eu vou te ajudar. Mas talvez você não vai querer nem me ouvir. Por quê? Porque a tua mente está bloqueada para algumas coisas. O que vem de fora, eu não escuto crítica de ninguém. O que vem de fora eu não quero nem saber. Não importa. São bloqueios, queridos. São bloqueios que estão dentro da nossa mente, determinando o caminho que a gente vai seguindo. Você está entendendo? Então, veja bem, o que o texto de 2 Coríntios 13, 5, vou pedir para a Adriana ler para a gente essa maravilha aqui de texto. Lê para a gente aí, Dre. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em você, a não ser que tenham sido reprovados? Olha o que Paulo está falando para os coríntios. Examinai-vos a vós mesmos. Examina todo pensamento, toda ideia da tua cabeça, toda a estrutura da tua vida. Gente, vasculhe. Não se satisfaça com o que você está vivendo. Não se satisfaça com isso. Não permita que a tua mente... E aí eu não estou falando eu não estou falando de matéria, eu não estou falando de hardware.
Eu não estou falando de máquina, eu estou falando de mentalidade. Não permita que a tua mentalidade te domine. Domine o teu homem interior, domine o teu ser interior criado em Deus. Quando a tua mentalidade acomodada, travada, dirigida por princípios da terra, começa a travar o novo nascido, o novo nascido não consegue aperfeiçoamento e você não consegue prosperar. Porque a tua mente travou você. Você tem muito mais para dar. Você tem muito mais condições de fazer. Você tem muito mais condições de viver um modelo, uma identidade que seja autenticamente cristã em meio a uma sociedade caída. Um modelo que seja altamente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está te auxiliando nisso. Só que dói. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que é tão difícil emagrecer? Nem fala. Por que é tão difícil emagrecer, gente? Eu falo isso porque não é porque eu preciso emagrecer. Não é. O meu problema é outro. Por que é tão difícil engordar? Eu tô no time do Edson. Mas por que é tão difícil para a população emagrecer? Ansiedade. Ansiedade. Encontra uma âncora na comida. O seu coração tá assim cheio. Tá cheio. Eu vivi um tempo que de tanta tensão, e eu tô falando isso que eu ainda tô debaixo de tensão, viu, querido? Eu sei os escapes da minha alma. A alma quer escapar da tensão. Ninguém quer ficar na frente da bala da mudança. Você acha que quer? Ninguém quer. Eu me lembro uma vez, vou parafrasear com uma situação. Eu estava na frente de um bar lá em Ponta Porã para dar um discipulado. E o casal tinha fechado o bar para eu poder dar o discipulado. E tinha um pinguço lá na frente que queria entrar no bar. Quantos aqui já ouviram essa história? Acho que já ouviram, né? Então, eu vou repetir para quem não ouviu. O pinguço bateu na porta, o pessoal não abriu o bar. E eu lá para estudar a Bíblia, de repente a mulher dele chega e fala, vamos para casa, velho, vamos para casa, velho. E o rapaz querendo beber. Aí ele encanou comigo do lado quieto. Ele olhou para mim e falou assim, você é o culpado disso, né? Eu falei, eu culpado? É longe de mim, eu também quero a porta aberta. Eu vim aqui, eu preciso da porta aberta para eu dar o estudo bíblico. Ah, é você que vai dar o estudo bíblico, né? E por isso o bar tá fechado, né? Ele sacou um 38 e virou para mim. Na hora que ele virou o 38 para mim assim, ó, eu falei, ai, Jesus amado. Não deu nem tempo de ver, o meu corpo ficou e a alma correu. Meu amigo, quando você vê um negócio apontado para você e você fala, vai berrar, você só corre. Só corre. Eu fui salvo pela mulher e pelos anjos. Porque eu corri pro lado errado. Quem não sabe correr de bala, corre pro lado errado. Eu nunca tinha experimentado aquilo. Eu corri e entrei numa portinha, querido irmão Levi. Quando eu pensei que aquela portinha ia dar no fundo da casa, deu numa parede. E eu não tinha mais para onde ir. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher convenceu o marido a ir embora. E assim acabou a história e eu fui dar o discipulado mais em paz, mais tranquilo. Mas pensa, querido, quando a gente está diante da mudança, quando a gente está diante de uma grande pressão, ninguém quer ficar. Quando a tua vida está estressada, e eu me lembro que eu tive um momento de uma vida tão estressada que eu tinha um barzinho, um combine que eu comprava ali perto da fábrica que eu trabalhava, o Edson vai saber, eu trabalhava na Futaba nessa época, e eu estava trabalhando muito e com muita carga. Eu ia no Hiro King, depois do almoço, ia para aquele combine e eu comprava um café quente, um cappuccino quente, mais quente, pelando e um sorvete. A atendente fazia assim, hã? Era a única coisa que me trazia tranquilidade. Café quente e um sorvete gelado. Porque minha alma estava pedindo escape.
o nosso atenção, a nossa mente procura escape. Você está entendendo? Mas fica tranquilo. Deus já te deu escape. 1 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 13. Não vem tentação sobre vós que não seja humana. Então por que é tão difícil emagrecer? Porque a tua mente está fora do controle. E aí você está com muita carga, com muito pensamento, com muita coisa a se resolver, e você não sabe nem por onde resolver. Então, como você não sabe nem por onde resolver, você senta e come. Que pelo menos você fica mais calmo. Não, é verdade. A gente senta e come para relaxar, porque a coisa está corrida. Nós não tem tempo para gente. Você está entendendo? Então você precisa parar e pôr as coisas no lugar. Por quê? Porque esse pensamento vai trazer um prejuízo futuro para você. Vai trazer um prejuízo muito grande para a sua vida. Precisa colocar as coisas no lugar de novo. É lógico que existe questões de genética, é lógico que existe células de gordurinha que já vêm desde a gestação. Eu não estou descartando nada disso, mas 90% dos que têm problema com obesidade no nosso século são problemas ligados a uma âncora emocional que eles criaram na satisfação de comer. 90%. Você está entendendo? Então não fuja do autoexame. Não tenha medo de olhar para suas atitudes que não estão no crivo, porque é o próprio Deus que está te ajudando a avaliar isso. Olha o que Jesus diz em João capítulo de número 15. Ele quer destravar a sua mente. João capítulo de número 15. Vou dar esse texto para a Vanessa. Vai lá, Vanessa. Verso de número 2. Só o 2? Só o 2. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora ele em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Deus está totalmente comprometido com a tua prosperidade. Nem você está comprometido com ela. Ele quer te dar mais uva. Segundo o texto da Vanessa. Mais uva. Diga mais uva. Olha, Jesus está comprometido com isso. E aí, querido, uva. Uva de todo tipo. Uva na vida dos seus filhos. Uva na sua casa. Uva na sua corda. Uva na sua igreja. Uva, uva, uva. Fruto, fruto, fruto. Muito fruto porque a gente está nele. Você está entendendo? Ele está comprometido com isso. E olha como que você... Aí você ficou meio assim, ai pastor, como assim que a gente tem que estar pronto para a cobrança? Ele está dizendo aqui que aquele que não está nele, ele corta e joga fora. Não sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo? Olha, irmãos, por mim, como eu sou humano e corro o risco também de ser cortado, eu queria que não fosse assim. Mas o fato é que Jesus tem a regra, e na regra dele, aquele que não está nele, ele corta. Mas aquele que está nele e dá fruta, ele poda. Ele está comprometido com esse cuidado. E ele quer que você esteja comprometido com o teu autocuidado. Para que você não perca o seu modelo genuíno e cristão da sua vida. Você está entendendo? Ele não quer que você perca. Porque, veja bem, quem foi a pessoa mais próspera da Terra? Você sabe me responder? Quem foi a pessoa mais próspera da Terra? Abraão. Uma boa tentativa, Tiném. Mas foi Jesus. Você está vendo como a gente está travado? A gente não sabe nem o que é prosperidade. Vamos pensar nisso na semana que vem. Amém? E se ele foi a pessoa mais próspera da Terra,
Ele é o nosso modelo que devemos seguir, porque a prosperidade em Jesus é certa. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te glorificar, Deus, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo na distância, mesmo via celular, via internet, via computadores. Eu sei que o Senhor está falando com cada coração através do Teu Espírito Santo, mesmo com um ambiente, às vezes, Deus, conturbado, com a dificuldade do dia a dia. E eu sei, Deus, que o Senhor está comprometido em podar cada um de nós, em limpar, em sarar, em restaurar, em prosperar, em transformar, em multiplicar, em dar muito fruto. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a encontrar, Deus, os caminhos de destravar. Repreenda toda serpente, Senhor. Serpente que está enrolada, Deus, aí no meio da igreja. Serpente que está enrolada, operando na vida das pessoas, Deus, de forma espiritual, travando a mente, o coração. Repreenda todas essas obras, Deus, malignas. Nós ordenamos que seja amarrado e jogado no lago de fogo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga libertação para a nossa alma, libertação para a nossa mente, libertação para o nosso coração. Senhor, nós queremos destravar, nós queremos quebrar os paradigmas da nossa mente. Nos ajuda a enxergar a prosperidade em Cristo, nos ajuda a enxergar a bênção em Cristo, nos ajuda, Deus, a visualizar a nossa corda multiplicada, a nossa corda, Deus, transformada, a nossa corda cheia, Deus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Nós pedimos isso, Deus, e pedimos, ó Pai, que a nossa mente mude, que o nosso coração mude e que nós possamos, ó Deus, prestar o melhor culto, o melhor de nós para o Senhor, que é digno de louvor, de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, tá? Uma boa noite. Que vocês tenham esse desafio aí. Examine, ore e olhe para dentro. Em nome de Jesus. Amém?